E aí, pessoal, beleza? Preparados para nossa segunda aula? Nossa atividade assíncrona? Vamos lá então, pessoal. Aqui quem fala é o professor Maurício Michel Rebelo, tá? E nós damos sequência à cadeira de Formação da Sociedade Brasileira 2. Falamos de cidadania na aula anterior, né? Mas também o professor de vocês não teve tempo de falar sobre como foi o processo histórico brasileiro, ok? Vou pedir uma ajuda para vocês. Eu sintetizei de uma forma extremamente demasiada. Desculpe ao tio Getúlio Vargas, tá? Talvez não, com certeza o político mais polêmico e existente da história brasileira, né? Talvez só comparativamente aos Dom Pedros, enfim, e a outras personalidades históricas da história brasileira. E aí nós vamos falar das fases desse governo neste primeiro momento, no início desse vídeo, tá? Então eu vou ser extremamente sintético porque eu ainda quero dar conta de falar de 45 a pelo menos 61. Ok? Então o que eu vou pedir para vocês, pessoal? Eu vou pedir para vocês que após essa parte, tá, do que eu falar agora nesse vídeo, vocês vejam, tem no YouTube, aquelas pequenas sínteses históricas, bem melhor do que eu, evidentemente, né? Uns vídeos em torno de 25 a 27 minutos, elaborado pelo professor Boris Fausto, ali por 2002, se eu não me engano, esses vídeos foram feitos. E ele fala um pouco dessa época da Era Vargas, né, que vai de 1930 a 1945, até o final da Segunda Guerra Mundial, durante 15 anos, tá? Por que eu quero que vocês façam isso? Porque quando eu pedir lá no final uma atividade, vocês necessariamente devem ver esse vídeo. Esse vídeo, então, que está no YouTube, disponível se vocês procurar pelo Boris Fausto, na época de Vargas, que vai de 1930 a 1945, deve ser vista e é obrigatória para essa aula, ok? Então vamos lá. As fases do Estado getulista, né? Eu falei Estado getulista entre aspas, evidentemente. É uma expressão que eu utilizei, né, que se chama a Era Vargas na história, né? Quem não estudou a Era Vargas? Bom, pessoal, nós temos então 3 fases que eu quero que vocês se situem nessa Era Vargas, né? A primeira vai de 1930 até 34, no governo provisório. A segunda de 34 a 37, chamado governo constitucional. E depois nós temos o Estado Novo, né? A última ditadura, anterior à ditadura militar, que nós vivenciamos no Brasil, de 1937 a 1945. Ok? Então são essas as 3 fases, tá? E agora eu vou falar um pouquinho, muito sinteticamente sobre elas, sobre cada uma delas, tá? Para que a gente possa, então, depois dar sequência para falar da nossa primeira experiência democrática a partir de 45, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, no mesmo ano. Bom, pessoal, relembrando, vocês tiveram, antes inclusive da pandemia, uma aula que eu falava para vocês da República Velha, dos seus vícios, dos seus problemas. Nós inclusive assistimos um vídeo já ali do Boris Fausto, se eu não me engano, tá, falando sobre a República Velha. E o final da República Velha foi o quê? Foi justamente o golpe, ou revolução, de 1930, onde algumas elites, algumas oligarquias locais se mobilizaram contra aquela chamada política café com leite, né, que simploriamente vocês aprendem como política café com leite, na prática é um pouco mais complexo do que isso, mas uma reorganização oligárquica. Então, nesse primeiro momento, né, há então esse golpe em 1930, né? É nessa fase, inclusive, que tem a famosa, nós somos gaúchos, não podemos deixar de citar, né, onde os gaúchos amarram os cavalos no Rio de Janeiro, no obelisco. Não se esqueçam que a capital, naquela época, era o Rio de Janeiro, a capital do Brasil, tá? E aí se tem, então, o início, a fase varguista. Num primeiro momento, esse governo, ele, então, faz algumas mudanças políticas, tá? Provisórias, como o mesmo nome já diz, ainda é um tanto cambaleante, com alguns problemas, né? Nós temos uma recuperação econômica dada a crise de 29, vocês se lembram disso.
Há alguns setores importantes que aqui vocês têm que relembrar, como o setor tenentista, né, que já vinha lá um pouco antes de 20 dando as suas caras, né, mas basicamente na década de 20. Né, vão estudar um pouquinho sobre o tenentismo, isso é uma questão importante, porque uma parte desses tenentes apoia o governo Vargas, né, e esses tenentes, então, como eu disse, eles partiram de uma chamada... os 18 do Forte, enfim, todo o aspecto político que representa o tenentismo, que é justamente uma mudança nos setores das Forças Armadas. Existe toda uma bibliografia sobre isso na formação da sociedade brasileira, tá? E isso evolui, enfim, para o governo constitucional. Nós temos uma Constituição, então, que é elaborada, a chamada Constituição, se eu não me engano, a polaca, né? Essa Constituição de 34, depois só tenho que confirmar isso aí. Mas, enfim, nós temos esta Constituição, que é uma Constituição com, né, um governo constitucional, onde Vargas é eleito pelo Congresso, enfim, dando sequência ao seu governo. Tá? Aqui se começa a pensar algumas aberturas em relação à democracia. Se eu não me engano, é em 1932 que se possibilita, inclusive, uma participação política mais ativa das mulheres, algo que evidentemente vai ser pequeno, porque depois ninguém vai ter participação política, a democracia cai em 37, né? Tem dois agentes aqui que eu quero destacar, tá? Dois grupos políticos nacionais. Um à esquerda, a ANL, Aliança Nacional Libertadora, vinculada ao PCB. O Partido Comunista Brasileiro, pessoal, ele é uma das instituições mais antigas que existem no Brasil. Ele começa em 1922, tá? Inicialmente ele não é a mesma coisa, a ANL e Partido Comunista Brasileiro são questões diferentes, tá? Mas se vocês estudarem um pouco, né, essas diferenças, vocês vão ver que existe uma ligação muito forte entre essas duas instituições. E pelo lado da direita, da época, lá na década de 30, existiam os integralistas. Pessoal, quando vocês viram uma foto, um pessoal vestido com uniforme, com uma somatória no braço, esses aí são chamados integralistas, que foram os primeiros fascistas brasileiros. Hoje se fala muito fascista ou não fascista, mas eu gostaria que vocês dessem uma olhada, né, no que pensava a IB, Ação Integralista Brasileira, sobre a liderança de Plínio Salgado, tá? O que eles pensavam, o que eles faziam. Deem uma olhada, tá? Novamente, peço desculpas, mas nós não temos tempo necessário para debater essas questões. Mas eu acho necessário pensar o fascismo brasileiro pré-Segunda Guerra Mundial para mostrar as similitudes, as diferenças em relação ao fascismo mundial, né? E aí sim nós falamos de fascismo, né? E não simplesmente porque tá brabinho com o outro chamar o outro de fascista. Isso aí virou moda ultimamente também no senso comum brasileiro. Nesse período de governo constitucional, há uma tentativa de golpe muito fracassada, tá? Extremamente mal pensada e estrategicamente mal elaborada por parte do Partido Comunista Brasileiro, tá? Que é justamente em 1935, ok? Esse golpe dá errado e esse golpe foi num momento muito ruim para depois para o Brasil, porque ele vai necessariamente botar o governo com mais desculpas para poder, né, digamos, reprimir os movimentos sociais. Este golpe, então, ele é retratado, inclusive, se vocês quiserem ver um filme que eu me lembro que eu vi, particularmente eu tenho certas restrições a algumas visões do filme, mas enfim, né, quem gosta, sobre o filme chamado Olga, né, a Olga Benário, é mais ou menos dessa época, que retrata um pouco do governo Getúlio Vargas, né?